Prontinho. Show de bola. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando agora mais um Meetup com VC do programa Delta Capital. Hoje nós temos o Fernando como convidado do BR Angels. Então, já agradeço, Fernando. Obrigado por estar aqui conosco, compartilhar um pouco dessa trajetória de vocês com as startups. Lembrando que o programa Delta Capital é um programa idealizado pelo Sebrae São Paulo, executado pela Venture. Eu represento a Venture aqui. É um programa bastante audacioso, que visa capacitar até 1.000 startups em acesso a capital. E um dos nossos entregáveis dentro deste programa é essa série de meetups que nós temos com empreendedores de sucesso e com investidores de sucesso. Então, hoje nós trouxemos o Fernando para colocar um pouco dessa visão do investidor, conversar com vocês sobre o fundo dele, sobre a tese, sobre o que vem interessando, o que eles vêm olhando, aprendizados que tiveram, trajetória, enfim. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado. Eu não vou me alongar aqui, já passo a bola para ti, que hoje não sou eu quem as startups querem ouvir, e sim está contigo. Legal. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu queria dividir aqui o nosso bate-papo em 3 etapas. No primeiro momento, eu queria fazer uma breve apresentação de quem é o Fernando e da jornada do Fernando. Num segundo momento, apresentar o BR Angels, como é que foi a concepção do grupo e qual é o nosso momento hoje, falando um pouquinho de teses, falando um pouquinho de construção de portfólio. E, por fim, acho que como terceira pauta, compartilhar um pouquinho do que eu tenho visto nesse ecossistema de startups e um pouquinho do nosso aprendizado durante toda essa jornada de mais de 2 anos do BR Angels. Tá? Então, vamos começar. E aí, ao final, obviamente, estou super à disposição para perguntas, enfim, estou aqui para isso. Então, por favor, vamos fazer desse bate-papo uma conversa super proveitosa para todos. Bom, um pouquinho do Fernando. Eu me formei em administração de empresas pela FGV. Tive uma oportunidade de, em determinado momento, fazer uma dupla graduação na China, na Tsinghua University, onde eu fiquei pouco mais de 6 meses. Na sequência, quando eu retornei para o Brasil, comecei a trabalhar em consultoria estratégica na Ernst Young. Fiquei pouco mais de 1 ano e meio na Ernst e aí, na sequência, eu tive a oportunidade de empreender, assim como vocês. E aí, eu digo que foi o MBA mais caro, porque eu cometi todos os erros possíveis que eu poderia ter cometido, não peguei um momento fácil de mercado, eu empreendi não na economia, na nova economia, eu empreendi na economia tradicional, e naquela época, em meados de 2014, 2015, o Brasil começou a ir muito mal, né? E eu empreendia no segmento de construção civil. Então, o segmento de construção civil é um dos primeiros segmentos a entrar em crise e um dos últimos a sair. Então, durante essa jornada aí de pouco mais de 5 anos empreendendo, eu tive N erros e acertos, mas acho que o mais importante, né, é encarar os erros como lições aprendidas e garantir que a gente não mais cometa os mesmos erros, e depois eu vou fazer um link mais adiante com algumas das lições que eu levei adiante e realmente considero como uma grande escola a despeito de toda a jornada acadêmica que todos nós tivemos. Então, de 2014 a 2017, 2018, eu tive essa jornada empreendedora. Tive a oportunidade de criar 4 empresas, todas elas sinérgicas nesse mesmo segmento. Em 2017, tomei a decisão de encerrar os negócios em que eu não tinha sócio. Naqueles negócios que eu tinha sócio, eu vendi a sociedade e fui a mercado. Tive a oportunidade de ingressar na Simpress, que hoje é a líder no mercado de outsourcing de infraestrutura de TI. A Simpress já foi comprada 8 anos atrás pela Samsung e, mais recentemente, a HP adquiriu a operação Printers global da Samsung. Então, me tornei
executivo comercial na Simpress, onde eu estou desde então. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ingressar no BR Angels. O BR Angels estava começando a sua jornada, com pouco mais de meia dúzia de associados que, de fato, criaram esse grupo. Nosso fundador é o Orlando, que hoje é presidente desse grupo. Então, essa nossa jornada começa há pouco mais de 2 anos atrás, e hoje a gente já está com mais de 200 associados. E aqui eu gostaria, antes da gente falar um pouquinho do BR Angels, de compartilhar esse rápido vídeo com vocês, que acho que ilustra bem a nossa trajetória e o nosso momento. Quando criamos o BR Angels, tínhamos um propósito claro: fomentar o empreendedorismo. Construir um ambiente de apoio à inovação. Desde 2019, trabalhamos para sermos referência no mercado de investimento e apoio a startups, com alto foco no Smart Money, aconselhando e gerando negócios para nossas investidas. E os resultados mostram que estamos no caminho certo. O feedback das startups tem sido fantástico. Acreditamos que para cumprir nossa missão é preciso mais que apoio financeiro. No BR Angels, as startups contam com o capital intelectual dos nossos associados para que possam se desenvolver de forma sustentável e estratégica. Todos os dias, participamos ativamente para preparar as startups em cada etapa da sua evolução, rumo ao sucesso. E por isso, hoje temos o orgulho de ser não apenas uma associação de investimento, mas uma referência para o desenvolvimento das startups e do nosso ecossistema. Parabéns a todos que vêm construindo essa história. Busca investimento anjo? Acesse www.brangels.global. Bom, pessoal, acho que esse vídeo ilustra bem o que é o BR Angels. Em suma, nós somos um grupo de mais de 200 pessoas que buscam investimento em startups, mas que têm, a despeito do investimento financeiro, uma missão muito clara, né? Muito se fala hoje em dia de smart, né, de aporte intelectual, de contribuição ao desenvolvimento de empresas, mas a gente realmente leva isso muito a sério e isso está no nosso DNA. E essa missão, ela começa nos primórdios com a formatação do grupo. A gente pensou o BR Angels num grupo de pessoas que têm um track record muito sólido e que tenham não só disponibilidade de tempo e energia para dedicar para as nossas investidas, mas também tenham muito a agregar, né? Tem um track record de bastante sucesso. Então, hoje, basicamente, os 200 associados que nós temos são executivos e empresários de médias e grandes empresas que têm todos eles essa missão. Tá? E aí eu já faço o link com a nossa tese. A gente busca startups que tenham modelos de negócios escaláveis, que tenham algum apelo tecnológico, mas que demandem por smart. Seja na forma de explorar nosso networking, né, por meio do efeito rede, explorar o networking desses mais de 200 associados, seja com mentorias em pautas específicas de acordo com as necessidades e especificidades do momento de cada uma das nossas investidas. Atualmente nós temos 4 batches em andamento, 3 batches mais antigos, num formato diferente, que eu vou explicar na sequência, e um batch mais recente,
que foi inaugurado agora em novembro de 21, que a gente está chamando de Batch X. Nos 3 primeiros batches, a gente tinha grupos pré-determinados, com cap de quantidade de associados. Então, vou dar um exemplo. No batch 1, que é o batch mais antigo, nós temos 65 associados. No batch 2, nós temos outros 65, e no batch 3, nós temos 110 associados. Muitos associados são comuns entre todos os batches. Essa é uma possibilidade. Quando esses batches, o grupo toma a decisão por um investimento, no formato desses 3 batches iniciais, todos os associados, eles têm um compromisso de investir no negócio, independentemente se ele está de acordo com o investimento ou não. Então, é uma decisão democrática pela maioria, é o que rege o nosso estatuto. A menos que o associado tenha algum conflito de interesse, sendo na sua atividade fim, no seu negócio principal, seja eventualmente tendo alguma investida que concorra diretamente com essa startup que a gente está aportando. A despeito disso, ele tem a obrigação de fazer aquele aporte. No batch 1, 2 e 3, nós temos já 14 investidas. Em menos de 2 anos, a gente já teve um exit de sucesso, que foi a Tiligan, vendida recentemente para uma empresa americana. E agora, em novembro, nós constituímos o Batch X num formato de book building. Então, esse Batch X, ele tem um prazo indeterminado e ele não tem uma quantidade específica de associados. A gente pode... Já estamos com 100 associados aderidos e a expectativa é que a gente atinja um número entre 250 a 300. Mas, de novo, não existe nenhum cap, nenhum limitador da quantidade de associados que a gente vai poder comportar dentro desse batch. Por quê? Porque o formato do investimento é um formato de book building. Então, se o Fernando tem uma startup e o BR Angels toma a decisão pelo investimento na startup do Fernando com cheque de 2 milhões, nesse nosso exemplo, nós definiremos um cheque mínimo por associado, que vamos usar um exemplo de 20 mil reais, e um cheque máximo que pode ser até 10 vezes o valor desse cheque mínimo. Então, estou vendo aqui o Léo na telinha. Se o Léo quer investir na startup do Fernando, ele tem 2 opções. Ou ele pode não investir, ou ele pode investir. E se ele optar por investir, ele pode entrar no book building com cheque variável, respeitando esse baseline de 20 mil reais até o cap de 200 mil reais desse nosso exemplo. Então, de fato, a expectativa é que a gente tenha um batch indeterminado e que esse batch a gente consiga escalar com um número bastante relevante de startups. Bom, feita essa breve introdução, o trabalho que hoje eu desempenho no BR é um trabalho muito focado no screening. Vou contar um pouquinho de como funciona o nosso processo de screening. E mais recentemente eu fui eleito diretor dos 3 batches anteriores, batch 1, batch 2 e batch 3, e agora, muito em breve, a gente vai ter a eleição também do batch X. Então, basicamente, a responsabilidade do Fernando no BR Angels é de não só gestão de todos os processos relacionados a scouting e screening, mas também os processos de gestão de diligência, que a gente chama de GA, grupos de análise, os CAs, que são como se fossem um conselho, é um comitê de análise com cadeiras fixas, eleitas pelos demais associados, até o momento de investimento. Então, compartilhando brevemente aqui os nossos números hoje com vocês, deixa eu compartilhar novamente a tela. Bom, nós já captamos mais de 400 milhões, ou melhor, já investimos em mais de 400 milhões em valuations atualizados nessas nossas
14 investidas. Nós temos um cheque até o bet 3, que era máximo de 5 milhões. E agora a expectativa é que a gente tenha no BetX uma flexibilidade maior no tamanho do cheque por investimento. Tá? Então, a despeito de termos uma rodada maior sendo feita pela startup, a gente entraria com cheque de até 5 milhões e caso a rodada seja maior, a gente montou um ecossistema de mais de 60 parceiros que normalmente nos apoiam nesse co-investimento. E essa é uma das atribuições e responsabilidades que a gente acaba assumindo com as nossas investidas para também apoiar não só a fechar a rodada, mas também em eventuais futuras rodadas, numa eventual formatação de estratégia para um exit. Hoje nós temos, esse número está desatualizado, são mais de 200 associados, 80% deles são C-level ou board members de empresas e 20% são founders e partners, né? Que aqui é a distinção entre executivos e empresários, o que é muito bom, porque a gente tem um cenário extremamente heterogêneo, não só em termos de perfil, né, de track record, trajetória de cada uma desses profissionais, mas também de expertise. A gente, na montagem do nosso grupo, a gente procura selecionar pessoas de N segmentos, de modo que a gente possa contribuir positivamente com startups, né, de segmentos como Sport Tech, HR Tech, Fintech, etc., até eventualmente segmentos mais nichados. A gente quer poder contribuir e quer poder analisar cada um desses negócios sem restrição, 100% agnósticos ao segmento de atuação das startups, desde que elas tenham apelo tecnológico e sejam plataformas ou ferramentas ou serviços potencialmente escaláveis e que demandem smart. Se a startup está num grau de maturidade que a gente entende que a gente vai contribuir pouco para o desenvolvimento desse negócio, a gente prefere não investir, mesmo que seja um potencial unicórnio. Isso é parte da nossa missão, é parte da nossa tese de investimento. A gente, com esses mais de 200 associados, já geramos mais de 2.000 interações com empresas, né? Então, explorar o efeito rede e potencialmente escalar o potencial de atuação de cada um desses negócios. Hoje são mais de 70 parceiros estratégicos, temos CVCs, né? Corporate Venture Capitals, temos fundos, temos outras agremiações e grupos de investidores. E hoje, na média, a gente gera entre 100 a 150, que a gente chama de leads and needs, né? A gente gera de 100 a 150 matches entre investidas e empresas cujo networking é explorado pelos nossos associados. Então, um case real que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, para vocês verem o valor, né? Menos do capital financeiro, mas mais do capital intelectual, da capacidade de contribuir para o negócio. A nossa primeira investida, um pouco mais de 1 ano e meio atrás, foi a MindMiners, que é uma empresa que atua com uma ferramenta, eles têm uma plataforma de pesquisa mercadológica. Uma sistemática muito parecida com o Ibope da vida, mas uma plataforma direcionada para corporações, para estudo de mercado, eventualmente alguma ideação de novo produto para identificar product market fit. Enfim, a ferramenta é bastante interessante. Essa foi a nossa primeira investida. Na época, nós aportamos 1,5 milhão de cheque. Em menos de 1 ano, a gente já tinha gerado para MindMiners mais de 2 milhões de negócio. E nós hoje, não é de boca, né? Eu não tô, é muito simples, papo de vendedor dizer, não, eu aporto smart. A gente tem KPIs que são monitorados e gerenciados por todo o time de gestão do BR Angels
para acompanhar a evolução da nossa contribuição positiva e identificar oportunidades de melhoria. Então, isso para mostrar que, de fato, a gente assume esse ownership, né, essa responsabilidade, e tem isso enraizado dentro do nosso propósito. Então, em menos de um ano, a gente gerou mais do que o valor do cheque que a gente tinha aportado na própria Mindminers, o que, obviamente, gera um fast track, né, um alavancador no valuation e, obviamente, uma aceleração no ciclo de desenvolvimento dessa nossa investida. Atualmente, a gente dá mais de 100 horas mensais de mentorias em mais de 9 áreas de conhecimento. Então, hoje nós temos grupos específicos por pauta, que a gente chama de grupos SMART. Então, temos Growth e Pessoas, e aí no pilar de Growth e Pessoas nós temos o grupo que dá mentoria na pauta de Customer Success, Sales Machine e Talento e Gente. São grupos distintos constituídos por profissionais com expertise nesse segmento e startups que têm alguma necessidade, seja de explorar melhor, seja de treinamento do time, seja, né, de discutir momento de mercado, discutir desafios que está enfrentando no nosso negócio. A gente busca cada um desses grupos para contribuir positivamente. Num segundo pilar, nós temos produto e eficiência, e aí aqui nós temos tech, financeiro e back-office, e exit e future rounds, que aqui basicamente é mais um planejamento sucessório, ou seja, entramos numa rodada de investimento anjo. Como é que você vê as próximas rodadas? O que a gente precisa executar nesse momento para estar pronto para atrair bons fundos, bons grupos, de modo a ter um alavancador e ter um múltiplo maior de saída. E o terceiro grande pilar, governança e gestão, e aqui nós temos planejamento estratégico e gestão, legal e compliance e ESG. Bom, dito isso, queria contar um pouquinho do nosso processo, né? Como funciona tudo dentro de casa, como é que a startup ela inicia na nossa jornada. Então, a gente tem um formulário de cadastro, a gente pensa muito, a gente brinca que nós somos startup-centric, né? A gente pensa muito na experiência das nossas startups no decorrer de toda a jornada do BR Angels. Então, tudo que a gente faz é pensando na startup, pensando na experiência, pensando em otimizar cada um dos nossos processos, porque, obviamente, a gente entende que a prioridade da startup é o seu negócio. Então, nós criamos esse formulário super simples, que em menos de 5 minutos a startup preenche as suas principais informações, que inclusive vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com vocês na sequência, e já deixo o convite para quem estiver nos ouvindo e entender que tudo isso que eu estou dizendo tem fit com o que vocês estão buscando, sintam-se à vontade de aplicar para a nossa avaliação. Eu vou ficar realmente muito feliz em tê-los com vocês. Estou mandando aqui no chat o link. Bom, preencheu esse link, menos de 5 minutos, vocês concluem esse preenchimento e automaticamente a gente tem um engine que direciona a startup para os squads responsáveis por essa análise. E a gente divide os squads por segmento de atuação. Fernando, eu tenho uma fintech. Preenchi o formulário de você. Então, automaticamente, a tua startup vai ser direcionada para o líder do squad de fintech, que é o Fábio Luchetti, o ex-presidente da Porto Seguro, e no grupo do Fábio tem lá mais uma dúzia de associados que têm expertise. Não vou mencionar todos, mas enfim, são associados que vêm desse mercado e, portanto, conhecem profundamente do negócio e podem, a despeito da decisão de investimento ou não, contribuir muito e dar feedbacks bastante valiosos para a jornada de você. Então, o Fábio ele faz uma pré-análise dessas informações e se ele entende que nessa pré-análise a startup tem fit com o que a gente está buscando, com a nossa tese,
ele chama a startup para um bate-papo, que a gente chama de oitiva. E nesse bate-papo, não só o Fábio, né, o líder do squad, vai estar presente, mas também todos os demais membros. E aí a ideia é ouvir o pitch da startup e explorar um pouquinho as especificidades dos seus negócios. Então, todos os associados têm visibilidade antes do material, de modo que a gente consiga ser bastante produtivo nesse bate-papo. Ao final desse bate-papo, do processo de oitiva, os associados avaliam a startup em vários quesitos. Então, a gente tem o quesito plataforma tecnológica, o quesito força de vendas, enfim, vários quesitos que a gente entende que são importantes para a nossa tese. E aí a gente gera um score ponderado, uma nota ponderada basicamente levando em consideração todos esses quesitos. Aquelas startups que foram melhor ranqueadas são aquelas que a gente leva para os nossos pitch days. É um pitch day por batch, no mínimo. Então, pelo menos um pitch day por batch a gente tem por mês. Normalmente participam de 3 a 4 startups e nós temos a participação de 100% dos associados daquele batch específico. Mecânica que vocês já estão acostumados, 10 minutos de apresentação de pitch, mais 15 a 20 minutos de Q&A. E ao final, os associados tomam a decisão de seguir ou não com aquela startup. O nosso estatuto diz que pelo menos precisamos ter 70% de aprovação para seguir adiante com a startup para a próxima etapa, que é a etapa de due diligence, que é o GA que eu mencionei para vocês há pouco, né, o grupo de análise. O GA, ele é eleito durante o próprio pitch day. Então, quem está participando do pitch day, se entender que tem fit, quer participar como membro ou como líder, ele se candidata e ao final do pitch day a gente monta esse grupo. Temos um processo super rápido de diligência que dura entre 15 a 30 dias. E aí, se a startup é aprovada, a gente dá um passo adiante e vai para o CA, que é o comitê de análise. O comitê de análise é composto por 9 membros, eleitos no início do batch, e esse comitê de análise, ele não só vai discutir valuation, né, o racional do valuation, porque é a nossa validação final, mas também vai ter um deep dive um pouco mais profundo nos financials, no modelo de negócios. Então, o CA é quem dá o aval final para o investimento. Pós-CA, a gente elege o Board Advisor. Isso é premissa do BR Angels, tá, pessoal? É importante que se diga, a gente não investe em nenhuma startup que não nos dê, independentemente do percentual de equity que a gente vai ter naquele investimento, a gente pede que tenhamos um representante na figura desse Board Advisor, que ele basicamente ele fica responsável por orquestrar entre a startup e os demais associados as principais demandas. Então, estou vendo aqui o Marcos Rondon. Se o Marcos está precisando vamos dizer que o Marcos, eu não conheço a tua startup, Marcos, mas vamos dizer que você tem uma indústria e você está querendo vender, sei lá, no varejo. Tá? Você precisa que te abra uma porta na Casas Pernambucanas. Então, o Marcos, ele abre uma solicitação de apresentação na Pernambucanas e o associado que tem algum tipo de relacionamento na Pernambucana, sempre com o C-Level, ele fica responsável por essa ponte. Quem faz essa orquestração é a figura do Board Advisor. Então, a nossa missão é colocar o Marcos na cara do gol para falar com o tomador de decisão, vender o seu negócio, vender o seu propósito, mostrar a dor que ele resolve, para que, de fato, a gente use o tempo do Marcos ou o tempo do time do Marcos da maneira mais produtiva possível. Tá? Então, essa é uma forma que eu mencionei na geração de leads, mas, enfim, isso vale para os grupos de Smart que a gente comentou há pouco, vale para qualquer outra demanda
que a startup tenha. Tá? Eleito o Board Advisor, a gente assina o contrato e dá sequência ao investimento. Normalmente a gente trabalha com contrato de mútuo conversível. Isso não significa que a gente não olha outras formas contratuais, pelo contrário, a gente já atuou com outros instrumentos, mas a grande maioria dos investimentos acaba sendo feito nesse modelo de mútuo conversível. A maioria dos investimentos são feitos no Brasil, mas a gente também tem um percentual pequeno de startups que eventualmente já tenham alguma entidade jurídica aberta lá fora e pedem que esse investimento seja feito no exterior. Então, podemos trabalhar dessas duas formas. Tá? Reforçando aqui a nossa tese. A gente olha todos os segmentos, agnóstico a segmento, agnóstico a público de atendimento. Eu me interesso por empresas que atuam no B2B, no B2C, no B2B2C, no B2G, todos os Bs possíveis. Eu busco ferramentas, algum apelo tecnológico da plataforma, do serviço, enfim, que te permita escalar um negócio rapidamente. Eu busco negócios que estão... E eu busco negócios, idealmente, e aí eu vou colocar alguns critérios que a gente leva em consideração, mas que não significa que são roadblockers ou deal breakers, caso a startup não cumpra com cada um desses critérios. A gente, idealmente, busca negócios nessa fase de investimento que tem pelo menos 70% do cap table concentrado na mão dos founders. Por que isso? Porque se a gente tem, já nessa etapa de investimento anjo, de seed, de bridge para o Series A, startups já com cap table bastante diluído, a gente vai ter dificuldade de executar próximas rodadas. Isso, de novo, isso não significa que a gente não avalia negócios que tenham menos que 70%. Sim, avaliamos, mas aí a gente procura sempre estudar alternativas para ajustar esse cap table. Seja numa eventual rodada remunerando, que não é o ideal, né? O ideal é que o dinheiro seja usado para investir na plataforma, para constituir uma máquina de vendas, etc. Mas, em alguns casos, a gente prefere dar saída para os investidores anteriores para que a gente não precise diluir mais o cap table. E aí a gente tem um problema nas futuras etapas. Isso sempre, de novo, pessoal, pensando na startup. Porque o problema é que a gente vai ter, por isso que é importante ter as pessoas certas, independentemente de precisar de investimento no momento inicial de negócio ou não. É que uma das perguntas que já me fizeram foi, cara, me diz o que é melhor, se é bootstrap ou investimento. E o que é melhor em cada etapa. Não sei. Isso varia de negócio para negócio. Mas uma coisa que eu digo para vocês é, tenham as pessoas certas e tenham mentores, tutores, advisors, desde o início da concepção do negócio de vocês. Porque esse pessoal vai ajudar, como normalmente são pessoas com experiência, que já têm uma bagagem bastante relevante, eles podem provocá-los a adotar óticas que talvez muitas vezes o empreendedor que está lá na vontade de fechar uma rodada, etc., não está vendo. Seja por desconhecimento, que pode acontecer, né? Eu não tenho essa experiência e, portanto, não sei o que faz sentido ou não, como é que eu preciso planejar o meu cap table para as próximas rodadas, ou seja, eventualmente, por, enfim, uma falta de alinhamento ou uma falta, né, um conflito de interesses com o investidor naquela rodada. Porque o investidor, que não é um investidor ético, correto, ele sempre vai querer reduzir o valuation e aumentar a participação. Só que isso pode ser um grande ofensor nas próximas rodadas. Por isso que cabe a nós, investidores, tentarmos alertar a startup no momento certo
para que ela tenha esse planejamento muito bem delineado, tá? Então, falamos de pelo menos 70% do cap table na mão dos founders. Se tiver menos do que isso, a gente vai procurar trabalhar num plano de ação, num plano de reversão desse cap table para as próximas rodadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, founders 100% dedicados ao negócio. Tá? Clichê, mas vale repetir. Os investidores, eles apostam no jockey, não no cavalo. Né? No cavalheiro e não no cavalo. Porque durante a jornada de startup, eu tenho absoluta certeza que vocês vão ter que pivotar ou ajustar o negócio de vocês N vezes. E se a gente não tem um empreendedor preparado, capacitado e comprometido com a dedicação, o empenho, a crença no seu projeto, e a gente busca muito isso. Então, eventualmente, é mais fácil abrir mão desse projeto e criar outro do que lutar para fazer aquele projeto acontecer. Não significa que é minha opinião, tá? Estou apenas passando algumas visões do que eu vejo. Então, empreendedores seriais, acho que tem esse question mark. Em contrapartida, são caras com uma bagagem bastante relevante, né? Que já passaram por N situações, seja de fracasso, seja de acerto. E, portanto, a tendência é que eles tenham um planejamento. E aí eu reforço aqui a importância da gente ter um business plan muito bem feito. E business plan não necessariamente significa aquele modelo de negócio que a gente aprendeu na faculdade. Não, é algo prático, que gere valor para vocês. Um planejamento de qual que é o meu cenário as is e como é que eu me projeto nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Isso vai ser determinante para que vocês tomem a decisão correta para os seus respectivos negócios. Se a gente não tem um planejamento muito bem delineado, a gente corre risco de tomar decisões no presente pensando no resultado do presente, que não necessariamente é a melhor decisão pensando na perenidade e no crescimento do negócio a longo prazo. Né? A gente não quer investir em aventureiros, em negócios que sejam negócios perecíveis. A gente quer investir em negócios que sejam perenes. São investimentos de longo prazo. Né? Para mais de 5 anos. Então, eu não tenho nenhuma expectativa de colher frutos em 1 ano. Primeiro planta, estrutura a base. Não adianta querer colher sem ter semeado. Não adianta querer subir um cume sem uma estrutura sólida. Em determinado momento, a pirâmide ela vai desmoronar. Então, foquem em estruturar a base. Estruturar a base significa ter um modelo de negócios bem pensado, bem desenhado, com product market fit. Isso é super importante, pessoal. No momento do desenho do modelo de negócios, tenham claro qual dor eu identifiquei no mercado, como eu estou me propondo a resolver essa dor e o que os meus concorrentes estão fazendo que difere do meu modelo de trabalho. Ou seja, qual que é o teu diferencial competitivo? Como é que você vai gerar valor para o teu cliente? Não adianta imaginarem uma dor que não existe. Vai ser muito mais difícil viabilizar o negócio de vocês. Então, partam de uma dor, busquem uma forma de resolver essa dor e busquem agregar mecanismos que gerem valor percebido para o cliente. Essa é a receita para o sucesso, é muito fácil falar, mas é dessa forma que o negócio de vocês será escalado. Então, isso tudo para dizer, né, que a aposta no empreendedor ela é fundamental. Então, ônus e bônus do empreendedor serial, qual que eu vejo do first time founder? O bônus é que muitas vezes é o projeto da vida, né? É o antagonismo do que eventualmente a gente pode perceber no empreendedor serial. Então, muitas vezes é o projeto da vida, o cara vai dar o sangue para viabilizar esse projeto, o que é muito bom. Então, o nível de resiliência, o nível de comprometimento, de engajamento, de dedicação tende a ser maior.
Em contrapartida, é um cara que muitas vezes não experimentou cenários mais desafiadores de mercado, de viabilização de produto, de definição de estratégia go-to-market. E esse cara, talvez, ele precise de um apoio maior. Por isso que eu falei, desde o início do negócio de vocês, independentemente se vocês estão precisando de grana ou não, busquem as pessoas certas. Busquem pessoas que são complementares às habilidades e competências que vocês têm. Quando todo mundo pensa igual, a gente não tem provocação. E aí a gente tende a seguir uma linha de raciocínio que, de novo, nem sempre é a melhor linha. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Idealmente, a gente prefere negócios que tenham mais de um empreendedor, que sejam negócios não de single founder, mas de eventualmente 2 founders ou mais, justamente por conta disso. É o poder de tomada de decisão de pessoas que, idealmente, têm perfis complementares e podem ser o contraponto um do outro. Sempre pensando nisso. Tá? Reunião de board, reunião de conselho, reunião de mentoria, se for light, não foi bem sucedida. Reuniões de mentoria, elas precisam ser provocativas. Elas precisam tirar o empreendedor da zona de conforto. Elas precisam te fazer pensar. Não espere de um mentor falar tudo o que você quer ouvir. Aí é melhor você contratar um colaborador que recebe lá um determinado salário e não seja provocativo. O papel do mentor é o contrário. É cutucar a ferida, é achar pelo em ovo, é ser chato. Esse é o papel, para, de novo, provocá-los e fazer com que a gente saia da zona de conforto. Então, esse é um terceiro ponto importante que a gente olha. Quarto ponto importante. PPT aceita tudo. Né? A gente está cansado de ver startup. Quanto que é o teu valuation? 100 milhões. Quanto você faturou em 2021? Faturei 50 mil. Cara, qual o racional? Não, mas eu tenho um diferencial competitivo, eu levei X tempo para desenvolver, não estou desmerecendo. Mas eu não sei quem passou por isso, né? Quando quem trabalhou em banco de investimento, em consultoria, tinha uma pergunta que era muito feita no processo seletivo, né? Então o cara falava, nessa sala aqui que a gente está, quantas bolinhas de 1 centímetro cúbico cabem nessa sala? Cara, pouco importa a resposta. Pouco importa. O mais importante pra gente é como é que você chegou nesse número? Qual que é o racional? Premissa, todo mundo pode questionar. Mas qual que é o racional? O negócio ele precisa ser um racional, né? Não é porque o ecossistema de startups está aquecido que a gente pode chutar a valuation. Não façam isso. Isso gera um descrédito muito negativo com os investidores. Então, crie o seu racional. A negociação, para ser boa, ela precisa ser boa para ambas as partes. Ela precisa ser justa. Ambas as partes envolvidas na negociação precisam sair com uma percepção positiva dessa negociação. Se o investidor esfola a startup, reduzindo valuation, sem lógica e aumentando a participação dele, não está legal. Em determinado momento, vocês vão ter problema. E a mesma lógica, né, o inverso ele também é verdadeiro. Se a startup quer esfolar o investidor, também não vai ser legal. Também não vai ser legal. Então, busquem valuations com racional adequado, sempre pensando numa coerência, né?
em relação ao potencial de entrega do negócio de vocês e a realidade atual versus o que vocês estão pedindo de aporte. Ah, Fernando, qual que é a melhor forma de calcular valuation? Cara, não tem. Não tem. Na economia tradicional, a gente calcula trazendo a valor presente o fluxo de caixa descontado, né? Todo mundo aprendeu isso na faculdade. No novo ecossistema, no ecossistema de startup, essa prática não funciona. Então, o que a gente procura adotar? Múltiplo de receita. Qual que é a projeção de faturamento, ou quanto você vai faturar em 21? Vou faturar 1 milhão. A gente adota um múltiplo de acordo com o segmento dessa startup, que basicamente são práticas de mercado. 2, benchmark de startups similares que tiveram rodadas em outras geografias. E aí a gente usa sempre como benchmark os Estados Unidos. Então, eu sou uma fintech, tem uma solução parecida com uma empresa que captou recentemente nos Estados Unidos. Cara, qual que foi o valuation? Eu posso adotar como benchmark e ter um parâmetro? Então, essas são as duas formas hoje que normalmente a gente usa para ter um valuation adequado, para ter uma análise mais profunda de discussão com as nossas startups. Então, valuation acho que é o quarto ponto super importante. O quinto ponto super importante é: vocês não precisam captar se vocês não precisam do dinheiro. Não diluam o negócio de vocês se vocês não estão precisando de fato de aporte financeiro. O que é precisar de aporte financeiro? Significa saber claramente aonde eu vou alocar cada um dos recursos que eu captei. O que a gente já viu é startup abrindo rodada de 5 milhões, recebendo esse dinheiro e depois não sabendo onde alocar. Cara, qual a lógica? Você está diluindo o teu negócio sem uma perspectiva de investimento, de alocação de recurso que seja mais eficiente. Não façam. Por isso que eu digo, o plano ele é super importante. Captem recursos sabendo qual que é a destinação desse recurso. Fernando, mas eu abri rodada porque, cara, eu estou precisando de mentoria. Vocês podem buscar mentor, advisors no mercado sem a necessidade de diluir cap table. Então, diluam se vocês precisam do recurso. E aí eu vou naquela pergunta clássica, né, que a gente comentou há pouco. Qual que é o melhor momento e qual que é a fronteira entre um funding via bootstrapping, né, um funding com recursos próprios, versus um funding via captação? O que eu diria para vocês é: a captação de recursos no mercado, ela faz sentido quando você tem um modelo de negócio bem desenhado. E você já passou da fase de ideação, que é identificar o product market fit. Isso não significa que a gente não olha startups pré-operacionais, a gente também olha. Mas startups pré-operacionais partem da premissa que pelo menos o modelo de negócios tem. Uma projeção financeira tem. Um estudo de mercado tem. Isso é premissa para que a gente possa, de fato, decidir ou não para o investimento. Então, a meu ver, comece o seu negócio com recurso próprio, testando o mercado, identificando o seu product market fit, identificando a persona que você quer atingir, identificando o valor percebido que o mercado vai identificar no seu produto. Tudo isso respondido, ótimo, você já tem um modelo de negócio. E aí você pode sair a mercado para captar. Fernando, eu vou captar para quê? Eu vou captar para crescer o meu negócio de maneira mais rápida do que se eu tivesse um funding com recursos próprios.
a agilidade que a gente tem de se autofinanciar é muito baixa, porque normalmente negócios iniciais são cash burn, queimam caixa. E queimam caixa propositalmente, né? Muitos me perguntam, pô, cara, iFood, você acha que é sustentável? Uber, Nubank, pô, os caras até agora não estão no break-even. Não estão no break-even propositalmente. Porque eles entendem que existe um mercado que não está sendo explorado e eles precisam ocupar esse terreno o mais rápido possível para ser o first mover, né? Para ser o disruptor. A partir do momento que eu ganho o mercado, se eu invisto menos em crescer minha base de clientes, eu invisto menos, né? Tem um conceito que é o CAC, que vocês já devem ter visto, né? O custo de aquisição de clientes. Eu não tenho um dispêndio tão relevante com a aquisição de clientes. Esse negócio em regime, ele pode ser super rentável. Mas, cara, no momento inicial, eu quero atacar mais rápido do que os meus concorrentes. Eu preciso disso. Senão eu vou ter que disputar mercado. E aí, a gente tende a ter um mercado comoditizado, em que a geração de valor percebida é muito baixa e o que a gente tem, na verdade, é guerra de preços, coisa que nenhuma empresa quer. Então, a captação de recursos é importante para isso, para acelerar crescimento. Né? Tem a frase lá do Juscelino Kubitschek, o que a gente quer fazer, cara, é 20 anos em 2. Como eu faço isso? Eu preciso de recurso. Eu preciso investir em máquina de vendas. Eu preciso investir em pessoal. Né? Você só vai conseguir montar um time de alta performance com as pessoas certas no teu negócio. E para isso, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recurso. Então, acho que o quinto ponto que eu queria colocar aqui é isso. Captem, mas captem no momento certo. O momento certo cabe a cada um de vocês identificar pela sensibilidade e pela noção do momento do negócio de cada um de vocês. Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto crítico. Não, acho que é isso que eu queria colocar. Falamos de empreendedor, falamos de cap table e falamos de valuation. Acho que esses são os pontos mais importantes. O que eu estou percebendo aqui, acho que nos 10 minutinhos finais, para a gente abrir para perguntas, o que eu estou percebendo desse ecossistema? O ecossistema de startup está super aquecido, né? Chovendo molhado, dizer isso para vocês, é meio óbvio. Em 2021, a gente já teve de aporte em startups mais do que 7 vezes o que a gente teve em 2020. O grau de liquidez desse mercado é ímpar. E qual que é a minha análise? Que vocês podem... Um outro questionamento, uma outra provocação é: vocês acham que essa temperatura é sustentável? A minha opinião. A gente começou com esse aquecimento de mercado de startup, a meu ver, por um excesso de liquidez de mercado. E por que a gente tinha liquidez? Porque a gente estava vivendo, até pouco tempo atrás, nas baixas históricas de taxa de juros. Então, os investidores, eles estavam dispostos a assumir mais risco, buscando maiores retornos. E aí, obviamente, você tem investimentos de risco, como é o Venture Capital, se tornando mais aquecidos. Isso é um fato. O movimento que eu acho que a gente está vivendo agora é diferente. Por quê? Porque muitas empresas da economia tradicional, e eu tenho o privilégio de acompanhar sob as duas óticas, tendo uma cadeira na economia tradicional e tendo também uma participação na nova economia, as empresas da economia tradicional, elas perceberam que elas precisam da startup.
e que é mais barato e mais rápido incorporar startups nos seus negócios. E a gente tem visto também um movimento histórico, né, em 2020 e 2021, de M&As, né, de compras, fusões, incorporações, joint ventures sendo criadas, sempre com esse apetite. Né, Magazine Luiza, Local Web, startup comprando startup. Quantas startups o Nubank já não comprou? Né? Saiu mais recentemente uma agora, de inteligência artificial, enfim, um bot de recomendação, de alocação de recursos. Então, esse movimento, ele é sustentável sob a minha ótica. E qual que eu acho que é a percepção das empresas da economia tradicional? Muitas vezes é mais barato comprar uma startup do que fazer dentro de casa. 2, você incorpora uma cultura organizacional que é totalmente diferente, talvez, daquela cultura que a empresa da economia tradicional tem. E essas empresas, elas estão querendo mudar o seu DNA, né? Criar um apelo de inovação. E, cara, tem forma mais adequada, mais assertiva de fazer isso do que trazendo para dentro do seu negócio pessoas que têm esse DNA, que sabem fazer isso como ninguém? Não tem. Né? GPA, um outro exemplo, né, que comprou também algumas startups. Então, que incorporar bons talentos e criar uma cultura de inovação que não seja só speech, porque uma coisa é speech, né, o que as empresas vendem. Outra coisa é como é que elas estão trabalhando na sua cozinha para fazer acontecer. Essa diferença, ela é fundamental. E eu acho que é esse movimento que vai gerar sustentação para os próximos anos, para que a gente se mantenha aquecido no ecossistema. Que não é mais um movimento de baixa histórica de taxa de juros. A gente deve virar o ano aqui com 2 dígitos de taxa de juros. Não é mais esse movimento. O movimento agora é outro. Por isso que a gente vê muitos CVCs. Todas as empresas agora têm CVC. É ótimo. Quanto mais eles falarem disso, melhor. Quanto mais empresas querendo contribuir para o nosso ecossistema, melhor. Mais beneficiado nós seremos. Hoje no Brasil nós temos 15 mil startups, mais ou menos. Muitas acabam morrendo no estágio inicial. A média etária, isso eu acho que é um dado legal também para compartilhar, a média etária de startups que dão certo não significa tem um exit de sucesso, né? Mas que tenham uma perenidade da sua jornada é entre 40 e 45 anos. Ou seja, o que prova que não necessariamente o empreendedor serial é o melhor perfil, ou que o first mover, né, o first founder, é o perfil ideal. Não tem perfil ideal. O que tem idealmente, pessoas que tenham um repertório, que tenham tido N experiências e que, portanto, tendem a errar menos ou tendem a aprender mais com o erro dos outros para encurtar o ciclo. Erro não é ruim, pelo contrário, erro faz parte de qualquer processo. O ponto é, quem erra menos e erra em proporções menores, tende a ter uma curva mais acelerada de crescimento. Isso é um fato. Menos necessidades de ajuste de jornada vocês vão precisar ter. Então, explorem isso. Tentem aprender com o erro dos outros sem precisar errar. Vai tomar muito tempo e recurso de vocês. Léo, desculpa, cara, eu me estendi um pouco, mas queria aí aproveitar com vocês aí os minutinhos finais para a gente fazer um bate-bola e esclarecer o que eventualmente não tenha ficado claro. Não peça desculpas, acho que com certeza quebrou muito a cabeça de quem estava ouvindo. Acho que teus recados, teus insights foram valiosíssimos para os empreendedores. Esse conteúdo que nós estamos gerando nos encontros do Delta são muito valiosos, muito valiosos. Essa conversa que a gente permite que vocês tenham com eles
não é sempre, não é dessa maneira tão aberta, com tanto tempo, com tanta profundidade que os empreendedores podem ter. Então, o objetivo era mesmo te ouvir o que a BR enxerga, o que a BR busca nos empreendedores. Como tu comentou lá no início, é muito fácil desenhar uma tese quais são os negócios que vocês estão buscando. Isso tu escreve em 5 linhas. É fácil de falar, é fácil de comunicar, é fácil de divulgar. Mas essa conversa sobre o que vocês buscam nos empreendedores é muito mais rica. Porque isso tu não coloca em 2 linhas, tu precisa de um tempo muito maior para falar sobre, e no final das contas é o que vai o conteúdo que você explanou, bem estruturado e profissional da BR Angels no país, sérios no Brasil. Conrado, pergunta, obrigado. Eu acho que tem alguns, tá? Sérios. A prova disso é que a gente montou temos Anjos do Brasil, que foi um dos precursores de vocês, mas eu acho que o mais importante, Conrado, é esse grupo. E o que o grupo tem? Se você tem essas pessoas, né, esses grupos, tem coisa que o gerente do banco não vai conseguir contribuir para o teu negócio. Então, eu acho que esse é o ponto central. Legal. Só contribuindo, nós costumamos falar aqui que o relacionamento de um investidor com um investido é como se fosse um casamento. Nós investimos num negócio para ficar com ele 4, 5, 7 anos. Então é uma relação muito longa. E essa relação longa, para ela ser saudável, ela precisa que ambas as partes enxerguem valor no outro e estejam felizes com essa relação. Então, como tu comentaste, é muito importante que o investido enxergue valor no investidor, não somente no dinheiro, mas também no que ele pode agregar. Então, a tua dica defina o que tu precisa e busque investidores que entreguem o que tu precisa é muito valiosa. E corram atrás, Léo, só complementando, no momento de decidir por um grupo, corram atrás de informações. Cara, quem são as investidas desse grupo? Como é que foram as saídas? Como é que é o relacionamento dessas investidas com o grupo? Pesquisem. É super importante isso. Mais do que aqui, papo de vendedor, é melhor falar com quem está vivenciando isso, que supostamente tem 0 conflito de interesse. Vai buscar falar com uma Mind-Miners, vai buscar falar, enfim, qualquer empresa, e pergunta, cara, como é que é a jornada? Como é que se deu? Você tem algo que desabone no processo contributivo desse grupo? O que gera rusga? O que gera divergência? E aí, com base nisso, vocês vão buscar criar sua própria percepção em relação à capacidade de entrega desse outro grupo. Então, invertam a lógica. Nunca é o grupo que seleciona a startup, é o contrário. A startup que seleciona o grupo. Show de bola. Tem gente comentando aqui no chat que em breve vai te procurar. Já fica no aguardo aí. Legal. Tem uma pergunta aqui do Gabriel. Qual é a sua visão de investimentos em startup de impacto social? Excelente pergunta, Gabriel. A gente olha muito, principalmente agora. Isso não está no discurso, tá, Gabriel? Eu mostrei para vocês, a gente tem um Smart que é só focado em ESG. Então, startups com impacto social, impacto no meio ambiente, né? A gente olha muito, muitas vezes clean techs, empresas de energia, a gente olha muito. E a gente quer muito investir nesse negócio. Inclusive, temos um investimento já em empresa com pegada ESG, que chama Land App, que faz toda a parte de logística reversa e descarte de resíduos, não só de indústria, mas também de empresas da construção civil, né? Construtoras, empreiteiras, etc. Então, é um segmento, eu acho que está no ápice, né? A gente ainda precisa amadurecer muito como país nesse mercado. Eu diria que a gente está engatinhando, mas é um segmento que tem muita oportunidade de profissionalização, de disrupção, porque poucas empresas ainda estão de fato comprometidas. Tudo é muito bonito no discurso,
Todas gostam lá de dizer que tem a ISO 14001, que tem um selinho de sustentabilidade, mas poucas de fato encaram isso dentro da sua essência. E essa mudança de mentalidade é o que eu acho que deve vir ao longo do tempo. Precisa de tempo, infelizmente, não é de uma hora para outra, mas eu acho que sim, a tendência é de que a gente tenha avanços significativos nesse tema. Então, Gabriel, se tiver startup de impacto social, por favor, venha falar com a gente ficaria muito feliz aí de te receber. Legal. Tem uma pergunta do Marcelo aqui que ele inicia falando assim, sem querer polemizar, mas obviamente já polemizando, o investimento de uma CVC grande é tão bom quanto o da BR Angels? Boa pergunta também. O que é CVC, né? Eu não sei se todos sabem o que é, mas CVC são braços de inovação de empresas normalmente da economia tradicional. Então, e aí esse braço pode ter vários propósitos. Pode ter o propósito de aceleração, pode ter o propósito de encontrar startups para investimento, propósito talvez de plugar no seu modelo de negócios, enfim, tem N propósitos. O que eu acho é que o movimento do CVC ele precisa ser muito bem pensado. Por quê? Vou dar um exemplo. Pensa numa logtech. Tá? Então, eu tenho uma logtech. E eu tenho um CVC de logística que vai investir em mim. Eu vou jantar. Isso pode restringir muito não só futuras rodadas, mas também pode gerar um problema e um conflito de interesse na prospecção de clientes. Então, por isso que eu acho que tem que ser muito bem pensado quando o CVC é daquele mesmo segmento e pode concorrer meio que diretamente com a startup, cuidado, porque pode ser um caminho sem volta. Isso pode gerar amarras que dificultem o próximo passo, o next move, seja numa saída, seja eventualmente na força motriz de geração de leads. Então, essa é a resposta que eu teria para dar. Tá ótimo, Fernando, tá ótimo. O que mais que temos aqui? O Luiz Henrique pergunta, vi no PPT que vocês oferecem 2 chances para a startup. Como funciona esse processo e quais são as red flags intangíveis na cultura do BR Angels? Intragáveis, né? O que a gente não admite? Não é 2 oportunidades, tá, Marcelo? Na verdade, Marcelo não, Luiz, né, que perguntou, perdão. Foi o Luiz Henrique. A startup, ela pode participar do nosso processo quantas vezes ela entender que faz sentido. A gente tem, inclusive, já uma rotina pré-estabelecida de revisitar a startup a cada 6 meses. Então, se a startup não teve fit nesse momento, a tese do BR Angels muda e o negócio da startup também muda. Então, a gente quer estar próximo. E quer que a startup esteja engajada e inserida no nosso ecossistema mais do que tudo. Com os nossos conteúdos, né? A gente tem N dinâmicas, e aí depois eu convido cada um de vocês a acessar o nosso site. A gente tem o BR Angels University, que também é uma forma de disseminar conteúdo sobre N pautas. Enfim, a gente tem N formas de engajamento que geram conteúdo e geram valor do ponto de vista da startup para trazê-la para perto e mantê-la próxima no decorrer dessa jornada toda, tá? Então, N chances, tá? São N vezes que você consegue participar do nosso processo. E o que a gente entende que é inadmissível, que eu acho que também é meio clichê, são empreendedores que a gente descobre que não são éticos, isso no processo de due diligence. A gente faz o nosso deep dive, a nossa lição de casa. Então, se tem desvio ético, o cara vende algo e entrega algo diferente, cara, não funciona. Isso é inadmissível, tá? Então,
empreendedores que dizem, não, eu estou 100% comitado no business, estou dedicado 360 horas no negócio e estou aqui para isso. É o projeto da minha vida. E aí, quando a gente descobre, o cara tem um second job, tem um outro chapéu, que na verdade não é bem... Sem problema, tem o segundo chapéu, seja transparente na largada. Vender peixe, entregar carne, não funciona. Vende peixe, entrega peixe. Então, acho que isso, Luiz, é o que realmente é intragável e inadmissível no nosso processo. Todo o resto é aperto de parafuso, são ajustes que a gente tem que fazer e são super naturais. Tem uma pergunta bacana do Flaviano. Ele coloca aqui. Gostaria de saber se o perfil da BR Angel, se a tese de vocês, adere startups mais maduras em fase de tração. Legal. Depende. O que é mais maduro? O nosso cheque é de até 5 milhões e a gente busca um equity mínimo de 5%. Fernando, já investiu em negócio com menos? Sim. Não é deal breaker. Agora, cara, você está captando 200 e eu tenho 5 para te oferecer, eu vou ficar muito diluído. E aí talvez isso sim seja um deal breaker. Tá? Então, é menos pelo estágio da empresa e mais pelo teu momento em termos de rodada de captação. Acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é o que a gente falou do Smart. Então, cara, se o teu negócio está 100% redondo e eu, portanto, vou poder contribuir pouco para essa tua jornada de desenvolvimento, a gente não investe. Por melhor que seja o negócio, tá? A gente não investe, porque, de novo, é fora do nosso propósito, é fora da nossa tese. E aí, desculpa, só como um heads up final, Flaviano, só reforçando, a gente investe em pré-operacionais e operacionais, tá? Não necessariamente precisa ter receita, precisa ter cliente, nada disso. Se são startups que estão começando a sua jornada, também nos interessa, desde que tenha um modelo de negócios bem definido. Beleza. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: Fernando, como são avaliados os conflitos de startup de horizontes similares, entre aspas? Já ocorreu de unificar startups com objetivos de negócios similares? Grato. Não sei se eu entendi bem a pergunta. E quem que fez? O Marcelo? Foi Flaviano. Foi Flaviano. Imagino que ele esteja perguntando como vocês enxergam startups de mesmo mercado, com soluções similares, se tem conflitos diferentes. Porque eu acho que são duas possíveis formas de conflito. Uma possível forma de conflito é uma startup que está dentro de um mesmo mercado que algum associado nosso na economia tradicional, isso pode acontecer. Então, exemplo, é uma HR Tech que está no mercado de recrutamento e seleção e a gente tem o Fernando Medina, que é o presidente da Luandre, que é a maior empresa de recrutamento e seleção de jovens aprendizes. Então, pode ser um conflito. Então, a gente deixa de investir nesses negócios? Não. O que a gente permite é que o associado levante a mão, caso ele entenda que existe algum conflito de interesses entre a atuação dele e a investida, e ele sai fora dessa rodada de investimento. Então, esse é um possível primeiro conflito que eu vejo. Um segundo possível conflito é duas investidas que concorrem diretamente. Ainda não aconteceu na nossa montagem de portfólio, é óbvio que a gente sempre busca negócios complementares, mas a gente está com 4 bets agora. E os associados, eles não são comuns entre os bets. Então, não é justo que eu feche porta. Porque eu posso ter um investimento do B1, mas de um associado novo que está no BX, e, cara, ele quer ter alguma investida daquele mercado. Então, o que a gente tende a fazer? Tá? De novo, não tivemos nenhum caso até o momento, mas o que eu entendo que é lógico e justo é a gente investe naquele negócio no BX e oferece para aquele associado que já investiu numa startup do B1, por exemplo, um waiver.
uma possibilidade de não comitar naquele negócio. Aí é justo. E a tendência, por mais que sejam negócios similares e tal, a gente sempre procura atuar de maneira complementar. Então, eu posso ter uma startup igual a startup do Leonardo, mas eventualmente eu vou ter uma estratégia diferente, eu vou abrir um mercado diferente, eu vou ter uma necessidade de geração de leads diferente. Então, a gente vai dimensionar isso dividindo exatamente quais são os associados, buscando, obviamente, garantir um equilíbrio de todos os interesses. Show. Obrigado, Fernando. O Elias pergunta qual que é a visão de vocês sobre projetos, soluções voltados à proteção de dados e adequação à LGPD? E como está esse mercado hoje de tecnologias de suporte, principalmente a pequenas e médias empresas? Legal, excelente pergunta também. Acho que a LGPD ela começa na nossa cozinha, né? Porque um questionamento que é recorrente das startups fala, cara, eu estou passando todas as minhas informações e o que você vai fazer com isso? Nada. A informação ela fica restrita aos associados que estão de fato avaliando a tua empresa. A informação ela não sai daqui. E a gente tem N termos, né? No momento de adesão de um associado ao nosso grupo, ele assina vários termos de confidencialidade, de sigilo, de proteção das informações que são compartilhadas. Então, ele não pode usar com outro fim essas informações, tá? Isso é importante que se diga na nossa cozinha, como a gente trata esse assunto com muita seriedade. E todas as pastas são travadas, tá? Mesmo para associados nossos. A gente, do time de gestão, precisa conceder o acesso para aquele associado, para que, de fato, ele tenha visibilidade daquelas informações. Então, não são informações públicas. Bom, negócios startups em LGPD também, acho que assim como o SG é um negócio, né, um nicho que está super na moda, as empresas da economia tradicional estão se preocupando muito com esse assunto, né, as corporações. A gente está cansado de ver notícia de sequestro de dados, que depois, eventualmente, o hacker vem pedir resgate. Eu tenho os casos muito próximos que aconteceram isso. E dados hoje é o maior valor que qualquer empresa pode ter. Qualquer empresa pode ter. Se ela não tem dado, ela não tem nada. Seja por uma exposição fiscal, eu sequestro os teus dados contábeis. Cara, se eu tiver uma fiscalização amanhã, eu tô danado, né? Eu acabo tendo grandes problemas. Então, grandes corporações estão vendo isso de maneira bastante intensa e alocando dentro do seu orçamento montantes relevantes para, de fato, ter, enfim, uma maior proteção. E multinacionais, o que eu posso dizer, né? A Cimpress faz parte do grupo HP. Cara, eu coloco dinheiro, eu peco pelo excesso e não pela falta. Então, grandes empresas multinacionais, elas preferem gastar mais, mesmo que não tenha um risco tão latente, mas para zerar o risco, do que, eventualmente, ter uma mínima possibilidade de que aquilo gere alguma exposição, algum tipo de... que é um movimento um pouco inverso do que a gente está vendo na mídia agora, inclusive de Facebook, entre outras várias empresas, né? Mas essa é uma realidade, as empresas estão tendenciosas a seguir esse caminho. Pequenas e médias empresas, eu entendo que tem uma ordem de prioridade um pouco diferente, e a tendência é que eles se preocupem menos, né? Então, mesmo startups, negócios que estão começando, normalmente a LGPD vai estar lá, né, no final da fila em termos de ordem de prioridade, porque o cara ele está preocupado, ele quer alocar recursos para viabilizar o seu negócio. É compreensível. Assim como o tema ESG. É um tema que tende a ficar mais atrás na ordem de prioridade, mas são assuntos super importantes que a gente precisa, assim, trazer à tona. E aquele negócio, o barato sai caro. Então, uma falta de foco nesse assunto no curto prazo pode gerar uma conta, um passivo muito maior no médio e longo prazo. Então, a gente sempre procura fazer bem esse balanço, né? Não estou dizendo que você não vai focar no teu negócio, você vai focar.
mas a gente vai dedicar algum tempo para cuidar também desses outros assuntos que são super importantes, pensando na perenidade do negócio. Show de bola. Nós temos uma pergunta do Marcelo que fala o seguinte: boa noite, Fernando, obrigado pela tua palestra aqui. Vocês têm um grupo de pessoas que fornecem serviços complementares às suas empresas investidas, como RH, legal, logística, ou agem como consultores no sentido de guiar suas empresas investidas para que eles, por sua vez, criem suas próprias áreas de apoio? Como funciona essa questão? Ele entende que algumas empresas buscam capital para criarem essas áreas dentro de casa e outras talvez prefiram focar no seu core e terceirizarem essas áreas de apoio. Legal. Não, a gente não tem isso. Essa foi uma iniciativa que a gente pensou lá atrás, tá, Marcelo? Acho que muito bem pontuado, mas que a gente acabou abandonando porque a gente acha que gera conflito de interesse. E no BR Angels, todo mundo tem uma atividade principal, que não é o BR Angels. Por quê? Porque a gente entende que faz parte da nossa missão. Não adianta a gente querer contribuir ou provocar sem ter o sentimento da realidade do que está acontecendo, né? Sem vivenciar isso na pele, né? Skin on the game. Então, todos os nossos associados, etc., têm uma atribuição diferente além do BR Angels. Estão ativos, tá? Então, ter alguém que faça essa prestação de serviço por assinatura não faz parte da nossa missão. A gente prefere alocar tempo, energia e recurso com as nossas investidas do que nesse momento um grupo que a gente vai tentar entrar o assessorar pelo são vários grupos, como você vê, vários outros que fazem o investimento que diz e outras formas. Quais os que a gente coloca na mesa as futuras investidas? A opção mais simples e que a gente adota, vou dizer, Conrado, em 90% das vezes, é o modelo de mútuo conversível. É o instrumento mais simples, é o instrumento, do nosso ponto de vista, mais justo, que protege não só o investidor, como também a investida. Tá? Mas, alguns negócios, eventualmente, algumas startups que estão sitiadas lá fora, que tem algum assessor e tal, às vezes trazem modelo, por exemplo, do SAFE, que é uma outra forma, é um outro instrumento jurídico, tem vários, tá? SAFE é outra forma, talvez uma segunda categoria é o que é mais usado, mas, de novo, com um descolamento bastante grande em relação ao modelo de mútuo conversível. Mas a gente tem as nossas restrições, porque o modelo SAFE, a partir do investimento, mesmo que ele não seja viabilizado e que a gente tenha que fazer em determinado momento o write-off, a startup ela não tem nenhum passivo conosco. O que eu não acho que é justo, né? O modelo de mútuo conversível, se a gente não cumpre com o que foi prometido, com o que foi acordado no momento do investimento, em determinado momento vira uma dívida que deve ser remunerada, né, a taxa zero, que basicamente é Selic, enfim, cada contrato tem um mecanismo. Então, é como se a gente acabasse sendo um banco, né? Mas a gente recupera nosso investimento. No modelo SAFE, normalmente, esse investimento, cara, ele morre. Então, se a startup não vingou, não aconteceu o que tinha que acontecer, não cresceu, patinou em falso e tal, a startup ela não tem nenhum ônus com o BR Angels. E aí, a provocação que eu sempre faço é: a gente precisa ter empatia, seja o investidor com a startup, seja a startup com o investidor. Se colocar no sapato do outro, cara, você ia gostar de colocar teu dinheiro num instrumento que a startup não tem nenhum passivo ou não tem nenhuma responsabilidade perante o investidor? Será que é justo? Eu não sei, tá? Aqui eu não tenho uma opinião formada. Mas eu acho que sempre vale essa provocação para saber, cara, o que faz mais sentido, o que faz menos sentido para a tua realidade, para a tua especificidade, para o teu momento. Mas
o SAFE é um instrumento mais caro, inclusive, do que o instrumento de mútuo conversível, tá? Legal, Fernando. Tem uma pergunta do Wilson, que essa eu vou responder. Que ele fala o seguinte: olá, Fernando, somos a Agromundi. Dentro do Delta, teremos a oportunidade de apresentar nossa startup a vocês ou precisamos procurá-los por via direta? Muito obrigado. Wilson, quando vocês tiverem as suas mentorias individuais, nos comentem que vocês têm interesse em conversar com o investidor ABC, fundo ABC, que nós fazemos a conexão com vocês, tá? Então, pode comunicar para o teu mentor que tu gostaria de conversar com o Fernando, com o BR Angels, e nós fazemos essa ponte. Pode ficar tranquilo. Isso é responsabilidade nossa. Legal, Léo. Excelente. Tem uma pergunta do Rodrigo aqui. Se uma empresa não prospera, ou seja, vai à falência, como é a relação do fundo com a empresa? Vira dívida para os fundadores? De que forma vocês tratam um write-off? Então, acho que se tem falência, aí não tem dívida, né? Porque, cara, é irrecuperável o dinheiro, aí é realmente o que a gente chama de write-off. Agora, se a empresa... Vou imaginar que esse é um cenário extremo. Mas a grande maioria dos negócios, cara, eles acabam acontecendo e tal, mas talvez não na proporção que a gente gostaria, né, o que foi acordado. E muitas vezes, para evitar isso, inclusive, a gente faz o aporte em tranches. Porque sempre o assunto de valuation, cara, é um assunto super polêmico. Então, aí, qual que são os mecanismos que a gente adota? Se a startup está dizendo que vale 100 milhões, legal, então deixa ela captar com o valuation a 100 milhões e a gente entra como player nessa rodada, porque eventualmente outros fundos podem ter visto que a gente não viu. Então, essa é uma forma. Outra forma, vamos fatiar o aporte em tranches. Você está dizendo que em 2022 você vai faturar, sei lá, 10 milhões? Chutei alto, né? 1 milhão? Então, ok, eu vou te depositar 50% agora e 50% pós conclusão do faturamento. Então, a gente fatia o que a gente chama investimento em tranches. É justo para startup, porque é o que a gente falou. O dinheiro é importante quando a gente tem aonde alocá-lo. E muitas vezes o depósito ou o investimento em tranches permite que a gente também tenha uma alocação fatiada de acordo com a necessidade daquele momento. Então, startups, né, respondendo a tua pergunta, Rodrigo, não, o Thiago que falou, né? Respondendo a tua pergunta, se a startup, cara, ela está patinando e não entregou o que foi acordado e passou o prazo de saída, ou o múltiplo não é aquele que foi também definido, a gente converte, com o passar do tempo, no mútuo, né, numa dívida, e a startup, o empreendedor, ele assume esse passivo de retornar esse valor corrigido a Selic para os investidores, que, de novo, acaba sendo um crédito subsidiado, né? Não é a nossa ideia, não é a nossa intenção, não é o nosso propósito, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, acho que é um mecanismo justo, inclusive, porque, cara, é Selic. Então, a startup, ela teve um funding tipo banco que a gente falou há pouco tempo atrás. Ok. O Rodrigo e o Thiago fizeram perguntas complementares, na verdade, né? O Rodrigo pergunta se a empresa vem à falência, se vira dívida para os fundadores, e o Thiago pergunta se dentro do mútuo, caso esse startup não dê certo, se o empreendedor fica com o passivo. Acho que está respondido na tua pergunta. A gente normalmente tem um prazo, no contrato de mútuo conversível, a gente tem um prazo para que esse direito de equity vire um mútuo. Passado esse prazo, a gente pode exercer a conversão do direito de equity no mútuo. De novo, proteção para a investida e para o investidor.
O Elias fez uma pergunta para mim no direct, mas eu vou responder para o grupo. Como entrar em contato com vocês, Leonardo? Vai deixar algum meio específico? Sim, Elias e demais startups do grupo. Se vocês quiserem saber mais sobre o Delta e entrar em contato conosco para participarem do programa ou tirarem alguma dúvida, buscarem alguma informação, vocês podem enviar um e-mail para leonardo@venture.net. Eu vou deixar aqui no chat também para vocês copiarem, que fica mais fácil. Excelente. Beleza? Mais alguma pergunta para o Fernando, pessoal? Vamos lá. Simbora. Se bem que a gente já passou do tempo aqui, eu nem vi. Mas se tiver alguma pergunta de fechamento... Por conta, pessoal, podem, se tiverem mais questionamentos, quero saber... Conversa rendeu hoje, Fernando. Falei muito, né? A gente, não, na verdade, nós tivemos um bom tempo de perguntas também, o pessoal engajou bastante aqui. Bacana ver a participação de vocês. Ótimas perguntas hoje. O Wilson falou aqui que a gente vai conversar em breve. Legal, eu reforço aqui, pessoal, de novo, a gente tem muito interesse em conversar com cada um de vocês, inclusive se tiverem outras startups para indicar, sintam-se à vontade. Esse processo, eu mandei o link para vocês só como referência, né? Mas o Léo já falou que vai fazer a ponte. Mas, enfim, é super simples o processo. Depois também, Léo, eu faço questão de compartilhar contigo o meu contato, para que cada um, se quiser me acionar diretamente, eu procuro ser o mais disponível possível e o mais colaborativo possível, tá? Então, sintam-se à vontade aí de me procurar para qualquer tipo de interação one-to-one. Legal. O Conrado fez uma pergunta bem bacana aqui, Fernando. A startup pode propor um timing ou um espaço entre as tranches, ou isso vem sempre dos investidores? Não. É tudo desenhado a 4 mãos, Conrado. Aqui ninguém impõe nada, cara, nada é intransponível. A única coisa que é intransponível é a falta de ética, que é o que a gente combinou. O resto é tudo negociável de acordo com a tua realidade e de acordo também com as nossas expectativas. Então, tenha isso sempre em mente, cara. A gente precisa, os dois precisam sair satisfeitos. Se você saiu, né, com aquele sentimento, sair engasgado, não tá legal. Nem para mim, nem para você. Eu não quero que você saia com esse sentimento. A gente é muito startup-centric mesmo. A gente quer ajudar. A gente quer que vocês tenham uma jornada super proveitosa. A gente quer contribuir. Show de bola. Pessoal, tem alguém aqui que quer passar um recado para vocês? Não, só aproveitar. Eu estou aqui atento, escutando esse bate-papo. O Fernando é um cara muito bacana mesmo, né? E deu para ver que a interação com as startups. Aí tu acertou na mosca a forma de condução, várias dúvidas, objetivos, e tu respondeu aí com total tranquilidade, muito bacana mesmo. E nota, né? Eu acho que assim o comentário que eu queria fazer, Fernando, que o ecossistema está aprimorando. O nosso ecossistema no Brasil está cada vez mais forte, né? Com uma visão e muito alinhado, né? Eu me identifiquei aqui apresentando a tese, o formato, e disse, cara, nós pensamos quase de forma idêntica. Claro que tem suas particularidades e isso é o que diferencia um investidor do outro, né? Mas existe um grande alinhamento nas percepções de como conduzir, botar o empreendedor no centro, ajustar o cap table de forma que ele continue crescendo. Então, enfim, quase tudo que tu colocou aí, assina embaixo, ou melhor, assina embaixo de tudo que tu colocou. Só que nós, claro, naturalmente temos, cada player tem as suas particularidades e diferenças, mas muito legal mesmo, tá? Obrigadão. E eu acho que temos aí, tenho certeza que nós temos condições de fazer vários deals bacanas aí através do Delta, ajudar os empreendedores a fazer essas captações, ajudar principalmente eles a crescerem os seus negócios. E aí ainda temos que fazer mais negócios juntos aí, né? Venture e BR Angels, vamos avançar nesse sentido aí também, Fernando. Sem dúvidas. Eu agradeço muito pelo convite, realmente estou super honrado, gosto muito dessas interações, dessa forma que a gente cresce, dessa forma que a gente compartilha as nossas experiências. Então, de novo, me coloco super à disposição sempre que precisarem, estou por aqui. Legal. E obrigado aos empreendedores que estão aí até essa hora, né, assistindo, participando, interagindo, questionando. Vocês são a razão de todo esse trabalho, né? Então,
Obrigado e parabéns a todos vocês aí que estão aí conosco. É isso aí. Fala, Fernando. Aqui é o Leonardo do Sebrae. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, cara? Desculpa, eu tô num evento aqui e tô acompanhando toda a tua fala. Desculpa não abrir a câmera aqui. E agradeço muito pela sua participação, cara. Foi sensacional. E eu só queria fazer uma pergunta que acho que, de repente, pode até ser uma curiosidade de alguns empreendedores. Como que é o estilo da BR Angels depois que a startup recebe o investimento? Vocês acabam tendo uma atuação mais forte ou mais mentoria? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Leonardo. Primeira coisa, o negócio é do empreendedor, não é do investidor. A gente é o copiloto, a gente não é o piloto. A gente não toma decisão, a gente não executa. O nosso papel, de fato, é de advisor, é de provocação, é de ajudar a pensar em alternativas. Tá? Então, isso é importante que fique muito claro. Somos, sim, um perfil ativo, mas não ativo no sentido de tomar de decisão, porque isso, de novo, não é o nosso papel. O protagonista dessa história é o empreendedor, não é o fundo. A gente é apenas o coadjuvante, que fica no backstage, para que, quando o cantor sai do palco, a gente ajuda a preparar o terreno. É isso que nós fazemos, tá? Então, acho que vale reforçar, na figura do Board Advisor, a interação sempre é com ele. Então, não é que a startup ela vai precisar ficar interagindo com 200 caras, não. Existe, né, um fluxo super claro e transparente de comunicação, de interação, que é feito por meio do Board Advisor. E o Board Advisor endereça com os demais. Né? Porque muitas vezes, quando tem muita gente atuando, cara, bate cabeça, gera ruído de comunicação, não é isso que a gente quer. Então, o Board Advisor é o representante da startup no BR Angels. E ele é o responsável por alimentar e fomentar cada uma das demandas que a nossa investida tem. Tá? Então, essa é a nossa mecânica de trabalho. Show de bola, Fernando. Cara, muito obrigado, assim, em nome do Sebrae aqui, por toda a contribuição que você fez hoje. A gente quer estreitar o relacionamento com vocês, com todos os players, porque no intuito assim de ajudar mesmo as startups. Tem startup que não está preparada, manda para o Sebrae que a gente tem programas aqui que a gente pode ajudar. Até conversei com a Jorge, ela indicou algumas, a gente já está estreitando isso, então cada vez mais contribuir para que essas startups possam se desenvolver e buscar realmente o investimento. Agradeço sua disponibilidade, são 9 horas quase, muito obrigado e passar aqui para o Léo encerrar. Valeu, cara. Valeu. Show de bola. O encerramento já foi feito contigo, Léo. Vai lá, você é o mestre de cerimônias. Tudo certo. Fernando, mais uma vez, nosso muito obrigado e aguarde o nosso contato que em breve nós teremos algumas startups para conectar com vocês. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela audiência. Show de bola. Obrigadão, pessoal. Uma ótima noite a todos. Valeu, um abração a todos. Boa noite.